Que legado eu tenho deixado para além da minha vida? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Hoje eu vou falar sobre a imprevisibilidade da vida. Hoje eu estava meditando na palavra que se encontra em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler aqui para vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, gente, hoje eu estava pensando sobre essa palavra e sobre a imprevisibilidade da vida. Todos nós estamos passando por um momento totalmente atípico e todo o mundo simplesmente parou por mais de um ano e nós já estamos, né, no meio dessa pandemia há mais de um ano. Assim que começou a pandemia, eu fiquei muito ansiosa e eu me senti um pouco desesperada, sem saber o que ia ser do dia de amanhã. E muitas vezes esse versículo vinha na minha mente. Só que quando está tudo bem, quando nós estamos vivendo de uma maneira estável, é muito fácil acreditar que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, enfim. Mas quando acontece algo que tira nós do nosso controle, né, do controle da nossa vida, que nós julgamos, pensamos ter, isso muitas vezes pode nos deixar ansiosos, frustrados e enfim. Porque ali no início, realmente, eu comecei a questionar como a gente vai sobreviver, o que a gente vai comer, ainda que a gente não venha ficar doente, como vai ser a nossa vida. Porque eu sou professora e, né, todas as escolas pararam. Eu, na época, estava abrindo uma escola de dança e pilates e eu tive que simplesmente nem abrir, né? Eu nem cheguei a abrir. E a minha mãe trabalha com turismo e foi proibido todas as viagens interestaduais e ela só faz viagem interestadual, na verdade. Essa estabilidade que nós pensamos ter, na verdade, é uma ilusão. Uma coisa que eu sempre ouvi, principalmente porque eu já fui funcionária pública, eu já fui professora. Como funcionária pública, eu não poderia ser demitida e na época eu resolvi pedir exoneração para ser voluntária em outras nações e falar do amor de Jesus. E por causa disso, muitas pessoas me chamaram de louca, me chamaram de imatura, me chamaram de enfim, muitas coisas, porque diziam que eu estava jogando fora a estabilidade. E a estabilidade é tudo que o brasileiro sonha. Então, quando eu voltei para o Brasil, logo depois aconteceu essa pandemia, então nem tive como começar a trabalhar ali. Quando eu estava pretendendo começar, veio isso. E eu confesso que bateu um pouco do desespero ali de, meu Deus, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família. E eu comecei a meditar ao longo do ano e quando chegou o final do ano, eu fiquei muito surpreendida, porque apesar de eu já ter vivido muitas coisas sobrenaturais com Deus, eu vi que realmente Deus nos sustentou de uma maneira que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos explicar de que maneira esse sustento veio. É como fala aqui na palavra, né? Que as aves dos céus, elas não se preocupam, elas nem semeiam, elas nem trabalham, mas Deus as sustenta. E nós muitas vezes nos matamos ali, né, de trabalhar. Enfim, eu faço muita coisa. Eu sempre estou fazendo muita coisa, né? Não apenas por precisar, mas realmente por gostar e entender que o meu chamado é assim. E buscando entender o tempo, o modo, o que eu tenho que estar fazendo nesse momento, quem eu devo estar tocando, as vidas, né, melhorando a vida de quem. Eu, por um momento, até por medo, ao invés de eu ir pra frente, de eu continuar fazendo aquilo que Deus estava me impulsionando a fazer, eu travei ali. Só que quando eu cheguei ali no final do ano e eu comecei a olhar para trás, muitas vezes nós podemos até ajudar outras pessoas que estavam necessitando, precisando, e eu simplesmente não sei explicar de que maneira, mas Deus, ele nos surpreende, ele nos surpreendeu de maneiras impressionantes. E graças a Deus, a minha família, que ela continua saudável,
Nós não passamos por nenhuma enfermidade assim grave, né, nesse tempo. E eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, né? Eu perdi algumas pessoas próximas, né, da família, mas graças a Deus a minha família está bem. E muitas vezes também bateu esse desespero, sabe? Será que a minha família vai ficar mal, vai adoecer? Será que eu vou adoecer? E por um momento isso quis me deixar paralisada. Mas muitas vezes meditando nessa palavra sobre a ansiedade, o que isso ia fazer de bem? Na verdade, a ansiedade, ela acaba diminuindo a imunidade, né? E eu gosto muito de levar a palavra para o negócio prático, sabe? Onde eu posso aplicar isso na minha vida na prática, porque para isso a Bíblia foi feita. Ela é um manual do que a gente deve fazer na nossa vida, né? De maneira prática, realmente, a Bíblia nos ensina a viver como Jesus. E eu comecei a pensar de que maneiras práticas eu posso aplicar isso na minha vida, para que eu fique menos ansiosa, porque isso aumenta a minha imunidade, na verdade, eu vou estar dando menos trabalho para Deus, né? Porque Deus ele vai te sustentar se você crer, se você buscar ali, ele vai estar com você, inclusive nos momentos de dor, de tristeza, porque a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, é cheio de turbulências, é cheio realmente de aflições, porque a Bíblia mesmo garante: no mundo passareis por aflições, mas só que Jesus já venceu o mundo. Então, nós podemos estar ali juntinho com Jesus, juntinho com ele, mesmo passando por aflições. Esse ano, realmente, eu comecei, assim, a pensar em tantas coisas. Eu nunca tive tantos projetos na minha vida, porque eu estava me sentindo, assim, meio vazia, né? E, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu corro, o que eu faço? Não adianta nós nos desesperarmos ou ficarmos ansiosas, porque isso não vai mudar em nada a nossa vida. Muito provavelmente vai piorar a nossa vida, porque vai ficar mais difícil. Nós não vamos conseguir ter um coração grato nem na bonança, quanto mais dirá na escassez ali. E Deus ele diz para nós estarmos contentes em qualquer momento. Isso é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. São em todos os momentos da nossa vida. Afinal, a brevidade da vida, ela é só ali, ó. A vida é um fiozinho, ali onde a ponta do fio é nossos 70, 80, 90 anos de vida, quando muito, e a eternidade é toda uma linha infinita que você vai viver eternamente na bonança. E eu digo na bonança porque você vai estar na presença de Deus. A própria palavra fala que o Senhor se agrada da morte dos justos. E por mais que seja triste para nós, para Deus é uma rica e grande esperança, uma alegria, porque quando nossa esperança ela se limita a essa vida, nós nos tornamos infelizes, porque para nós é um desespero pensar ali na morte, pensar em passar ali para o outro lado com Jesus, mas quando a nossa esperança está na eternidade, nós nos alegramos, porque é claro que nós amamos nossa família, nós amamos nossa vida, mas nós temos aquela convicção, aquela certeza de que quando nós formos ali para o céu, nós vamos estar com Jesus e isso vai ser maravilhoso. E essa deve ser nossa esperança todos os dias. Ontem eu escutei o testemunho de um pastor que foi para um país onde havia muita perseguição aos cristãos e lá eles sempre acordam pensando: hoje pode ser o último dia da minha vida. Então eles fazem de tudo para realmente viverem como se Jesus fosse voltar hoje para eles, né? Nesse testemunho, esse pastor, né, desse país fala assim: olha, estou orando por vocês do Ocidente que não são perseguidos e vivem sempre na bonança, porque muitas vezes nós nos esquecemos que hoje pode ser o último dia da nossa vida. Que eu tenho buscado colocar em prática, buscado fazer, é de deixar um legado. Eu comecei a pensar: que legado eu tenho deixado para além da minha vida? Porque muitas vezes eu até posso estar ensinando, posso estar deixando algo para a vida de alguém. Eu sei que eu posso ter ajudado e mudado a vida de pessoas, né? Ter ajudado pessoas a se erguerem, se reerguerem, enfim. Mas eu comecei a refletir e foi até por isso que eu decidi começar, né, um canal, começar a investir no mundo online, porque eu comecei a pensar: e se eu morrer hoje? O que eu vou ter deixado para a posteridade, para outras pessoas que talvez eu não possa ter ali o contato físico, o contato presencial, mas que sim, Deus nos chamou como cristãs, como cristãos,
a deixar um legado para as futuras gerações, a ensinar a palavra, a ensinar o caminho que nós devemos seguir, né? Josué fala, Josué 1 ali, para a gente não se cansar de meditar nas escrituras. E essa palavra, ela nos ensina ali a vida eterna, ela contém ali a vida eterna, que é Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. E que legado você está deixando, sabe? Que legado você está deixando para os seus filhos, para sua família, para seus amigos, para os desconhecidos, sabe? E eu comecei a refletir sobre isso, que e se hoje for o último dia da minha vida? Eu não sei quando vai ser, a nossa vida é muito breve e passageira, ela é um sopro. Então, o que eu posso deixar? A pessoa sábia, como fala na palavra, ela entesoura ou ela deixa uma herança para o filho dos filhos, né? Os filhos dos filhos. E eu comecei a pensar, qual é a melhor herança que eu posso deixar aqui na terra? E é a palavra. Então, essa esperança que eu tenho, eu quero passar para outras pessoas. E é para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor me chamou. Espero que essa palavra realmente venha edificar a sua vida, venha trazer um novo ânimo, acrescentar a sua fé, tirar, né, um pouco dessa ansiedade aí, desse desespero, talvez que você esteja passando, e que você venha colocar essa confiança, inclusive as suas ansiedades, que você venha lançar toda a ansiedade aos pés do Senhor. Tchau!